Tem muita gente esperando estar 100% para obedecer a Deus. Se você for olhar para a Bíblia, ela é cheia de homens e mulheres de Deus que foram usados no meio do cansaço, no meio da dor e no meio das muitas confusões da sua vida. Vamos falar de Elias, por exemplo. Elias, depois de vencer todos os 400 profetas de Baal, ele foge porque ele cai num buraco emocional e ele pede para que Deus o mate. Então o que Deus faz? Deus mata ele, Deus repreende ele, Deus não faz nada disso. Deus vai lá, envia um anjo para servir a ele comida. Sabe quantas vezes isso já não aconteceu comigo, com você? Eu confesso para você que comigo isso acontece muito. Muitas vezes eu me sinto como o profeta Elias. Sou usado por Deus, faço coisas para Deus, faço aquilo que Deus me pediu para fazer e obedeço ao Senhor. Mas de repente, depois de algum tempo, algumas aflições, algumas lutas, elas aparecem. E aquilo derruba qualquer um de nós, aquilo nos deixa triste, aquilo nos desanima. Acontecem coisas que a gente não esperava, que a gente não contava, que a gente não acha correto, coisas que muitas vezes nós consideramos injustas. Talvez alguns de nós, que eu sei que está assistindo esse vídeo, você se sinta como Elias, que fala para o Senhor, Senhor, só sobrou eu aqui em Israel. Mas então o Senhor nos lembra uma coisa. Deus disse para Elias, existem mais 7.000 como você, que não se dobraram. Existem homens e mulheres que também estão passando o que você passou, que também permaneceram fiéis, que também estão sofrendo. Então uma coisa que nós precisamos aprender com a história de Elias é que mesmo na dor, mesmo na confusão, Deus, Ele continua falando conosco. Deus continua no controle, Deus continua fazendo, Deus continua nos alimentando em meio à dor, em meio ao sofrimento. Mas nós precisamos entender que sim, nós podemos sofrer, que sim, nós podemos ficar tristes, que sim, nós podemos querer desistir das coisas. E uma das coisas mais incríveis, que esse texto de 1 Reis 19 nos ensina, é que apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa dor, apesar de estar ali em confusão, de estar mal, de estar triste, de achar que Deus o abandonou, Deus vai lá e novamente Ele levanta Elias, Ele dá uma palavra para ele, Ele o alimenta naquele lugar e então o envia para que ele continue exercendo aquilo que ele tem que exercer. Deus não desiste de quem está quebrado. Ele trata, Ele alimenta e Ele envia de novo. Ponha isso na sua cabeça. O processo não te desqualifica, Ele te prepara. Sabe, existem milagres que Deus Ele só vai fazer quando não existem mais as nossas próprias forças. Existem mensagens que Deus dá que só saem de corações quebrados. Então se você está em cacos, Deus Ele não te descarta, mas Ele vai te moldar. Você não precisa estar bem para ser usado por Deus, mas você precisa estar disponível para que Deus toque na sua vida, para que Ele te molde, para que Ele te restaure, te alimente e te envie de novo. O anjo do Senhor sim vai lá, toca quem está mal, quem está deitado, quem precisa de ajuda, quem precisa de cura, quem precisa de transformação. Mas o mesmo anjo também traz uma mensagem. Levanta e come, porque ainda há mais caminho, há mais mensagem, há mais que precisa ser feito. Não deixe que as coisas paralisem você, mas permita que o Espírito Santo te toque, te transforme, te restaure, te encha de novo, se esvazie das suas tristezas, da sua confusão, da sua dor. Não permita que essas coisas parem você. E sim, se coloque diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, que Ele vai te restaurar, te alimentar, levantar e enviar de novo para aquilo que sempre foi o destino que Deus tem para a sua vida. Mas para isso, você precisa estar disposto e disponível para que Ele toque você.